Olá, graças e paz. Vocês já perceberam qual é a grandeza, a magnitude que está contido na oração do famoso Pai Nosso, contido no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 1. Se você ainda não conseguiu compreender, se você ainda não parou para olhar um pouco mais a fundo o que traz a base do Pai Nosso, fica atento e venha comigo. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 6, e vamos ler a partir do verso 9. Vejamos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, vamos compreender um pouco mais a respeito desta oração. O verso 9 já se inicia com Cristo dizendo: vós orareis assim. Mas assim como? Como que devemos usar? Como que devemos orar, né? Sabemos que o Pai Nosso é um modelo para que possamos vir a orar a Deus de uma forma um pouco mais correta. O Pai Nosso, ele não é um simples modelo, mas ele também é uma liturgia. As três primeiras petições desta oração são voltadas para Deus. No verso 9 e 10, que diz o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E as outras três são voltadas para as necessidades humanas. Verso 11 ao 13. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Então são três partes para Deus, oferecidas para Deus, e as outras três voltadas para as necessidades humanas. Então o verso 9, ele vai continuar dizendo: Pai Nosso. Essa primeira parte da oração, ela nos leva a entendermos que devemos, de fato, compreender que somos filhos de Deus. Isso não é uma simbologia, isso não é uma metáfora, isso é uma realidade. Aqueles que creem, aqueles que estão em Cristo Jesus são feitos filhos de Deus. Vamos lá em Mateus capítulo 5 e vamos ler o verso 9 e verso 16. E o verso 9 nos dirá: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o verso 16 diz o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Perceberam? Devemos ter essa plena confiança e entendermos de uma vez por todas que Deus de fato é o nosso Pai. Isso não é algo que dizemos por dizer, mas isso é uma realidade. Ainda no verso 9,
vai continuar dizendo o seguinte: santificado seja o teu nome. O nome de Deus, ele é santo. Ele é muito santo. A gente negligencia muito falando de qualquer forma. Meu Deus, qualquer coisa a gente coloca Deus, 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 mas isso é um erro tremendo. Vamos ver como que Malaquias, lá no capítulo 1, verso 11, expressou falando a respeito do nome de Deus. O profeta, sendo boca de Deus, diz o seguinte: mas desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. O nome de Deus não é para ser dito de qualquer forma, em todo e qualquer lugar. O nome de Deus é santo. Isso é uma outra parte da oração que devemos atentarmos para não negligenciarmos isso, não somente na oração, mas também no nosso dia. Quando proclamarmos o nome de Deus, temos que ter a noção correta da grandeza desse nome. O verso 10 eu destaquei a parte que diz: faça-se a tua vontade. Esse é um reconhecimento que temos que ter, que todas as coisas têm que ser feitas conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa vontade. Isso tem que ficar muito claro. Isso não tem que ficar somente na nossa mente de forma passiva, mas sim ativa. Todas as coisas têm que ser correlacionadas, têm que ser juntas com a vontade de Deus. Se estiver fora da vontade de Deus, nós temos que ter a noção que essa tal coisa não tem que ocorrer. Vamos lá em Mateus capítulo 26, vamos ler o verso 39 e o verso 42 a seguir. Verso 39 de Mateus 26 nos dirá: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que a vontade soberana tem que ser de Deus, tem que ser do Pai. No verso 42, Cristo completa dizendo mais uma vez. E o texto vai dizer: tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ou seja, irmãos, não importa o que temos que fazer, o que Deus venha nos pedir para fazer, que se faça a vontade dele e não a nossa. Vamos agora passar pelo verso 11 e nos dirá o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa parte da oração, ela tem que ser em nossa mente algo que retira qualquer tipo de preocupação sobre o que havemos de comer ou beber, ou até mesmo de vestir. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, o que temos que nos preocupar é com o dia de hoje. Mesmo assim, não é uma preocupação que nos tire o sono, que nos tire a paz, que excede todo e qualquer entendimento. Isso tem que ser controlado e depositarmos confiança em Deus. Vamos lá em Provérbios, capítulo 30, no verso 8. E lá nos dirá o seguinte: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Não devemos ficar nem loucos, preocupados com coisas fúteis, ou até mesmo com coisas que não são necessárias para nossas vidas, mas sim pedirmos a Deus com confiança de que as necessidades nos serão supridas.
Chegamos ao verso 12, irmãos, e ele, eu posso dizer que é o cerne da oração. Ele é o ápice da oração. Por quê? O que diz o verso 12? E perdoa-nos as nossas dívidas. Essa palavra dívida, ela pode ser também substituída por pecados. Mas vamos ficar, por enquanto, com dívidas. E vamos lá em Mateus, capítulo 18, e vamos ler a partir do verso 23. Vejamos. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, irmãos, o que eu quero dizer com essa passagem? Quando nós oramos a Deus pedindo que nos sejam perdoados as nossas dívidas, isso significa, ou deveria pelo menos significar, que estamos buscando ser justificados diante de Deus. Por que justificados diante de Deus? Porque nós tínhamos ou temos dívidas a pagar ao nosso Deus. Nos será cobrado naquele grande dia tudo aquilo que cometemos, tudo aquilo que fizemos de errado. E o nosso saldo só estará quitado totalmente quando chegarmos diante ao juiz, se estivermos justificados. E qual é o único meio pelo qual que podemos ser justificados? Pela fé em Cristo Jesus. Passamos a crer nele, logo somos justificados. Mas é uma crença, não é algo simplesmente de olhar e ver, apalpar. Não, é de fato crer, não somente nele, mas em toda a sua palavra, viver uma vida, ter frutos dignos de arrependimento, mostrando que de fato estamos arrependidos. Aí somos justificados. E por fim, no verso 13 dirá: não nos deixeis cair em tentação. Vamos em Lucas, capítulo 22, e vamos ler no verso 40. E lá nos dirá o seguinte: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Como Deus é um ser pessoal, como Deus é um ser relacionável, nós devemos sim orar. Porque podemos ter a confiança de que Ele nos livra das tentações e de todas as coisas que nos rodeiam, que são perigosas. Claro, podemos ter essa confiança e vamos comprovar isso lá em 1 Coríntios 10:13. Mas antes de irmos até lá, falaria um pouquinho mais. Devemos sim ter essa confiança, porém temos que estar em constante vigilância, em oração, para que a tentação não venha sobre nós e assim venhamos a cair. Agora sim, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 10 e vamos ler o verso 13. E lá nos dirá o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, irmãos, sim, devemos ter essa confiança de que Deus pode nos livrar, pode nos dar a força necessária para que possamos suportar toda e qualquer tentação. Mas temos que estar vigilantes e orar para que essa tentação não caia
sobre nossas vidas. Deus possa, em nome de Jesus, te edificar com essa mensagem e que a partir de hoje, quando você for orar, você lembre de todas as coisas que lhe foram ditas aqui.